Vou te contar uma história aqui. Eu lembro que eu, quando era mais novo, tá? Depois de casado, inclusive, depois dos 20 anos, eu bati a cabeça minha na parede, porque eu não tinha argumento para discutir a relação com a pessoa. Eu não tinha argumento, então eu bati a minha cabeça na parede para poder não brigar com ela, para não machucar ela fisicamente. Eu me agredia. E isso era tudo descontrole emocional. Além de muita coisa que eu fiz na minha família, por causa de descontrole emocional, eu era uma pessoa que se irritava fácil, qualquer coisinha me irritava, me deixava nervoso. Você é uma pessoa nervosa, irritada, fala pelos cotovelos, quando vê já causou, saiba o seguinte, que isso vai te prejudicar. Mais cedo ou mais tarde isso vai te prejudicar. Vai te prejudicar também na consciência, porque cedo ou mais tarde você vai tomar consciência disso, e também vai te prejudicar com o mundo externo, com as pessoas. Saiba você o seguinte, que ninguém está preocupado com o seu nervoso, com a sua irritabilidade. Tá? Se você é uma pessoa que fica nervoso fácil, que perde o controle emocional fácil, se cuide. Proporcionaram isso para você, embora sem querer, programaram você. Então hoje você é uma pessoa nervosa, irritada, perde o controle fácil. Pessoas vão te condenar porque ninguém está nem aí com você. Se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você. Lá na Bíblia, o próprio Jesus diz isso. Engana as pessoas que acham que Jesus cura alguém. Jesus não cura ninguém. Quem cura é você. O próprio Jesus deu autonomia para nós mesmos se curar. Então, para isso, é você se atentar às palavras da Bíblia para poder se curar. Tá? Existe aí profissionais, existem remédios que falam muito, né, que te dão conselho, que te orientam disso, te orientam daquilo, mas sabe você que ele não vai te curar. Muitos deles vai só te manter ali para ganhar dinheiro. Muitos deles não vai saber o que fazer com você. Alguns vai te dar algumas ideias e muitos deles vai só te enrolar. Então saiba que a cura é possível desde que você tome consciência e assuma a responsabilidade pela sua vida. Não deixe a responsabilidade da sua vida para ninguém. Jesus já foi bem claro lá. A sua fé te curou, quer dizer, você próprio se cura. E aí Jesus te dá as dicas lá na Bíblia, a maneira como você deve agir. A gente precisa, muitas das vezes, passar pelo sofrimento, aguentar, suportar dor, para poder se curar de muita coisa. E o que acontece é que a maioria das pessoas não quer suportar dor, já reage logo, já é agressivo com qualquer coisa que acontece, já bate de frente. E eu falo isso para você porque eu fui uma pessoa extremamente doentia, nervosa, irritada, cheia de ódio, cheia de raiva. Aliás, o ódio, a raiva, a inveja, esses sentimentos nos prejudicam, é preciso a gente controlar eles. Muitas pessoas não sabem do próprio mal que carregam, não assumem isso. Vocês não querem olhar para dentro. Finge que está tudo bem, finge que está tudo legal, mas na verdade não está. Quando finge, a gente trai a nossa essência, a gente trai o nosso verdadeiro eu. Pessoas, isso é um fingimento, você está traindo a sua própria essência. Por conta disso, porque você absorveu toda essa energia lá atrás. E hoje você aí está manifestando. Até os 8 anos você foi só absorvendo essa energia negativa. E agora, adulto, você está só manifestando. Está dando efeito, está surtindo efeito daquilo que foi absorvido lá atrás. Então está tendo efeito agora de uma pessoa aí insegura, nervosa, não tem controle emocional. E outra, a Bíblia fala isso pra gente. A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Engano das pessoas que acham que a Bíblia vem passar a mão na cabeça de alguém. E se existem pessoas na Terra que vivem passando a mão na sua cabeça, ela está te prejudicando. Porque a pessoa que gosta de você de verdade, ela não passa a mão na sua cabeça. Ela não passa a mão na sua cabeça, mas ela te respeita. Ela te respeita, ela te dá a oportunidade, ela deixa você evoluir. Ao contrário do que acontece nesse mundo, isso dentro de casa. Então, se você não consegue se relacionar com as pessoas aí na sociedade, saiba você o seguinte, que a maioria dessas interações, desses relacionamentos, dessa interação, dessa relação entre a sociedade, a maioria é artificial. As pessoas fingem, elas traem a própria essência, elas não evoluem.
porque elas fazem coisas que contradizem os seus sentimentos. Então você tem cura, a própria Bíblia diz que você tem cura, mas essa cura precisa partir de você, não do mundo externo. E a Bíblia vem aí munida de espíritos lá, os quais estão te dando aquela dica de como você deve agir. Porém, você deve aceitar a repreensão que a Bíblia dá, porque a maioria não quer olhar na Bíblia, porque ela repreende, porque ela fala a verdade. Então, se você é uma pessoa aí que é nervosa, que é irritada, você contraiu isso lá atrás, não por culpa dos pais ou das mães, e ficar aí procurando culpado e querendo jogar nas costas de alguém, não vai levar a nada. Entenda, viver nesse mundo com raiva, carregado de raiva, de ódio, não conseguir perdoar as pessoas, você não anda para frente porque você fica preso no passado, uma coisa que já passou, e deixa de caminhar, de ir para frente. Aí você não evolui. O sentimento de ódio, de inveja é um sentimento que segura você. Você fica focado em coisa inútil, prejudicial, aliás. Em vez de focar no presente, algo que vai te favorecer, tanto nas relações com as pessoas, relações saudáveis com as pessoas, quanto para a sua própria evolução espiritual, material. Então, se você acha que está tendo dificuldade, e outra, entenda o seguinte: muitas pessoas acham que devem seguir esse padrão de interação o qual a sociedade usa. E não existe um padrão específico de comportamento. Existe, assim, a relação harmônica com as pessoas. As pessoas acham que são obrigadas a agir de forma o qual a maioria age. Não adianta você ficar ali querendo agradar essas pessoas, é em vão, você está traindo a sua própria essência. E a sociedade tem muito disso, de querer agradar pessoas que ele não se sente bem. Né? Se você acha que você não tem jeito, você tem jeito sim. Eu achava que eu não tinha jeito. Com o tempo, eu fui descobrindo que eu tinha jeito, eu fui descobrindo que eu não tinha que seguir padrão social nenhum. Não existe padrão, não existe jeito único de se comportar, de ser, porque nós somos pessoas únicas. Não existe ninguém igual a mim, não existe ninguém igual a você. O que existe, o que deve existir na sociedade é respeito um pelo outro, é isso que deve existir. Mas seguir padrão, comportamentos, isso não existe. Isso está colocado na nossa cabeça desde pequeno, a seguir esse padrão. Jeito de vestir, o que comer, como comer, tudo isso é um padrão implantado pela sociedade, pelo homem. Agora, o respeito um pelo outro, a consideração de um pelo outro, isso é outra coisa. É o que a maioria não consegue adotar, não consegue colocar em ação. Então, se você é uma pessoa irritada, nervosa, perde o controle emocional fácil, saiba o seguinte: e dentro de casa com os meus pais, eu perdi o controle fácil. Às vezes eu não tinha argumento, eu já saía xingando, virava a cara e não falava mais nada. Era uma pessoa estúpida, perdi o controle emocional rapidinho. E isso no futuro me prejudicou. Então, se você é desse tipo de pessoa, isso vai te prejudicar no futuro também. Além de prejudicar você tomar consciência e passar a ter sentimento de culpa no futuro, isso também vai te prejudicar entre as pessoas, entre as relações. As coisas vão ficar ruins para você. Vai ficar difícil para você as coisas na relação com as pessoas. E é preciso a gente ter uma relação boa com as pessoas. Agora, isso não quer dizer que você tenha que entregar a sua vida para as pessoas. Precisa tomar cuidado com quem você se envolve, com o que você fala, com quem você anda. Mas é necessário que a gente tenha boa relação com as pessoas, que a gente viva em harmonia com todos. Na medida do possível, Jesus mesmo falou isso, na medida do possível, que a gente esteja bem com todos. Então, volto a repetir, se você é uma pessoa que tem descontrole emocional, que, aliás, até toma remédio para poder controlar essa raiva que você tem interna, elas não conseguem controlar suas emoções. Não significa que sejam pessoas ruins, não significa que sejam pessoas más, mas elas não conseguem controlar, elas se irritam à toa, perdem o controle, não consegue se expressar, é uma pessoa insegura, então ela tem medo fácil, ela tem medo do próprio pensamento, ela acha mais confortável se drogar,
Só que não é o caminho, não é o caminho. Tudo isso que você almeja, que deseja, necessidade de ter bons relacionamentos, de se relacionar saudavelmente com as pessoas, tudo isso que você almeja já está aí dentro de você. Não precisa de drogas, não precisa de remédios. É possível você se relacionar, mas para isso você precisa reconhecer, aceitar quem você é. Seja você uma pessoa ruim ou boa, seja lá qual foram os sentimentos que passam na sua cabeça, é preciso que você se aceite como você é e depois, na sequência, aceitar as pessoas como elas são. Eu falo isso para você, eu estou na luta, eu também estou lutando para isso. Já vem um tempo, já mais de ano que eu venho lutando para trabalhar a minha cabeça, para trabalhar os meus comportamentos, a maneira como eu ajo diante das pessoas. Porque eu percebi que quanto mais eu ajo negativamente com as pessoas, mais as coisas ficam ruins para mim, mais eu sofro. Por isso que na Bíblia fala que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o seu próximo como a ti mesmo se você não está conseguindo amar você mesmo? E entenda, amar você mesmo é sentir bem com você mesmo em relação a tudo, em relação às pessoas. Agora entenda, se você não quer conversar, não quer olhar, não quer dialogar, não se sente bem com aquela pessoa, você não é obrigada. Esse é o exercício que precisamos fazer. O exercício de não trair a nossa própria essência, não trair o nosso próprio eu. E como faz isso? Parando de fingir, sendo o que realmente é. Queira as pessoas aceitem ou não. E entenda outra coisa. As pessoas tendem, a maioria das pessoas tendem a querer ser boazinhas em demasia com as outras pessoas, porque elas necessitam de aceitação. Só que saiba você, não importa como você é, se você é bom, muitos vão te odiar, ter inveja de você. Se você é ruim, da mesma forma, muitas pessoas vão te odiar e ter inveja de você. Então não importa a forma como você seja, você não vai conseguir mudar o pensamento das pessoas. Um vai se agradar de você, não importa a forma como você seja, e o outro vai se desagradar com você, também não se importando a forma como você seja. Então tire base, né? Por mim, eu fui uma pessoa esquizofrênica, drogada, usuário de crack, eu tinha uma relação péssima com as pessoas. Por um lado, eu abusava, eu maltratava muito a minha família, e por outro lado, eu era um bobo alegre na sociedade, as pessoas faziam o que queriam de mim, mas por conta de eu dar esse motivo. E as pessoas, quando sofrem, é que as pessoas não têm consciência disso. A gente dá motivo para as pessoas fazerem o que querem. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, quando estão perdidas, quando elas não têm um objetivo, um propósito na vida dela, para ela é prazeroso se divertir na desgraça do outro. Mas quando a pessoa tem propósito, tem objetivo, ela não vê graça em se divertir na fraqueza do outro. Porque ela entendeu o que a Bíblia quis dizer, o que Jesus quer dizer. E entenda mais uma vez, Jesus não cura ninguém, ele apenas disse que a sua fé te cura. E essa cura vem de dentro de você. Quando você crê, você tem aquela crença, porque se a sua crença for acreditar que você é uma pessoa... Porque tudo que foi plantado, que a gente absorveu lá na nossa infância, a gente creu, acreditou, tomou como verdade absoluta. E não é verdade, foi energias negativas que a gente acabou absorvendo e está lá enraizado. Então a gente acaba acreditando que é verdade, que a gente não é capaz disso ou daquilo. Agora Jesus fala diferente, ele fala que se você acreditar, se você crer que você é capaz, se você mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos, e é possível você ir mudando aos poucos, talvez demore um pouco, dependendo do lugar, da situação, das circunstâncias, demora um pouco, mas não desista. Porque se você desistir, o que está por lá de fora vai vir igual um rolo, massacrando, regaçando com tudo na sua frente, vai acabar com você, vai te destruir, porque você desistiu. E como eu volto a repetir, não importa como você esteja, tá? As pessoas lá fora, elas estão cagando e andando com você. Elas vão se mostrar interessadas naquilo que você tem para oferecer, não em você. Tá? Embora existe uma demagogia muito barata na sociedade,
que é esse papo das pessoas estarem preocupadas com o bem-estar, com o necessitado. Isso é conversa para boi dormir. Ninguém está preocupado com ninguém. E a gente precisa entender que isso é do mundo, é normal. Só que a gente não pode se entristecer por conta disso. Então se engana as pessoas acharem que alguém está preocupado conosco. Ninguém está preocupado com ninguém. Cada um que cuida da sua vida. E é o certo, cada um cuidar da sua vida. Só que se a gente perder o foco e ficar querendo cuidar da vida do outro, a gente não anda. Por isso que eu repito, a questão do ódio, da inveja, atrasa a vida da gente. A gente fica focado, gastando energia na vida do outro, no que o outro fez com a gente. E a gente não anda, aí a gente fica em depressão. Aí cria um punhado de transtorno. Nasce um punhado de transtorno na gente porque a gente fica focado naquilo que só envenena a gente. Então, na Bíblia sempre fala, muitas vezes tem muitos versículos lá que fala sobre o perdão. Perdoa o seu próximo, perdoa o seu próximo. Mas não é pro bem do próximo que você está perdoando ele, você está perdoando ele pro seu bem. Porque enquanto você está ali nutrindo aquele sentimento de ódio, de rancor, de sentimento de vingança, você está atrasando, amarrando a sua vida. Você está caminhando para o princípio, porque tudo dá errado na sua vida. Aí você vive igual um louco, perturbado, ansioso pela vida inteira. O vídeo de hoje é esse. Se foi legal para você, se foi relevante, curte, se inscreva, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, muito obrigado.